Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Aqui no canal Ensino Palestra, toda quarta-feira, nós estamos aqui com um vídeo novo, quentinho, saído do forno para você. Também ao longo da semana nós publicamos os nossos shorts, tudo para que você tenha um trabalho que aqui é feito com muito carinho, aqui é feito com muita dedicação e espero que seja um trabalho que edifique a sua vida. Este é o objetivo do canal Ensine Palestra. Aqui nós trabalhamos com a nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós estamos trabalhando com a classe adulto e vamos inaugurar hoje o segundo trimestre de 2023. E olha quem está aqui comigo para ficar conosco por 3 meses. A nossa nova revista, eu já falei dela, nós temos aqui um vídeo onde nós fizemos um rápido panorama da nossa revista que tem por título Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Nós teremos 3 edições aqui na nossa revista, cada uma delas tem como pano de fundo uma história bíblica, personagens bíblicos para trabalhar o tema proposto em cada uma dessas 3 edições. Então, será realmente um trimestre muito primoroso. E olha só quem vai ser o nosso comentarista, quem vai nos acompanhar, quem escreveu a revista. Pastor Elenay Cabral, ministro do Evangelho, ele é comentarista de lições bíblicas. Pastor Elenay, na verdade, dispensa apresentações. Ele é consultor doutrinário e teológico da Convenção Geral das Assembleias de Deus e também da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Ele é escritor e escreveu diversos livros pela CPAD e é um dos comentaristas mais longevos da nossa casa. E ele está conosco aqui para trazer um tema fantástico e extremamente importante. Então nós vamos trabalhar 13 problemas que podem acontecer na família, 13 situações que podem acontecer na família, 13 temas que são descortinados na nossa revista. Então eu quero convidar você para acompanhar o nosso canal, você que ainda não é inscrito, você que ainda não é inscrita, inscreva-se no canal, faça parte da nossa comunidade, esteja conosco aqui. Nós pedimos também que você ative o sininho, assim você saberá quando o vídeo estiver saindo do forno e você estará aqui conosco no canal Ensine Palestra, nos dando a honra, a primazia da sua preciosa companhia. Vamos juntos? Vamos para mais um trimestre? E olha aqui também eu tenho o nosso livro. O livro e a revista são editados pela CPAD, logicamente, são feitos pelo mesmo comentarista. O pastor Lenay escreveu a revista e o pastor Lenay também escreveu o livro. O livro, na verdade, é a revista ampliada. Então, para o professor, para o coordenador, é bom. O livro também vai servir como uma bússola muito firme para trabalhar os temas aqui. Nós também temos a revista Ensinador Cristão, publicada pela Casa Publicadora também, e na Ensinador Cristão tem vários artigos e também sessões especiais para cada uma das faixas etárias das revistas Lições Bíblicas. E com certeza você vai pesquisar, com certeza você vai usar a sua biblioteca, vai lançar mão de seus livros que trabalham também com o assunto família, que trabalham com personagens bíblicos e assim as suas aulas serão enriquecedoras. E conte conosco, conte com o canal Ensine Palestra, conte com as nossas aulas para a honra, louvor e glória de Deus. Nós aqui estamos para ajudar você. Espero que este canal seja bênção na sua vida. Vamos então para mais uma lição, a primeira do trimestre. Lição número 1. Quando a família age por conta própria. Nós temos na revista Texto Áureo, nós temos Verdade Prática, nós temos a leitura diária e também nós temos a leitura bíblica em classe, que encontra-se lá no livro de Gênesis. Deixa eu folhear a revista aqui para ler com você o nosso Texto Áureo. O Texto Áureo, ele diz assim: na verdade, Sara, sua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Está lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 19. Nós temos também a verdade prática. A verdade prática
digamos assim, é o resumo, né, da lição, como se consolida a lição. A verdade prática diz assim: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, importantíssimo, as consequências dessa ação são inevitáveis. Bom, nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 ao 3, e depois no capítulo 16, versículos 1 ao 5. Vamos à primeira parte? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A segunda parte diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Esta lição, ela baseia-se no exemplo de Abraão, que não soube esperar o momento certo do cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Nós temos na lição 3 tópicos. O primeiro, Deus faz promessas a Abrão. O encontro de Deus com Abrão, a dúvida diante da espera, Deus garante a Abrão o cumprimento da promessa. No 2, nós temos interferência no plano de Deus. A tentativa de Sarai em ajudar a Deus, os dois vacilam na fé, o problema da precipitação. Nós temos o terceiro, as consequências de uma decisão precipitada. Primeiro, o conflito na família de Abrão. Segundo, a fraqueza de Abrão. Terceiro, uma opinião equivocada acerca de Deus. Antes de nós entrarmos propriamente no assunto da lição de hoje, nós temos que contextualizar. Vamos relembrar quem foi Abraão, lembrando que o seu nome inicial era Abrão. Ele nasceu entre os séculos 12 e 16 depois de Cristo. Provavelmente no ano de 2400, ali cerca de 2400 a.C. Ele nasceu na cidade de Ur, na Caldeia, era uma região ao sul da Babilônia, onde atualmente encontra-se o Iraque, na confluência do rio Tigre com o rio Eufrates. Abraão então nasceu ali em Ur, e ali em Ur ele casou com Sarai, a sua esposa. Sarai, que depois viria a ter o seu nome mudado para Sara. A cidade de Ur, ela ficava na Mesopotâmia, que era berço de muitas civilizações. Ali tinha sumérios, tinha acádios, assírios, babilônios. Os historiadores referem-se a Ur da Caldeia como uma das cidades mais importantes da grande civilização dos sumérios. Era um centro onde a matemática, a astronomia e o comércio internacional eram bem desenvolvidos. Estimava-se que ali vivia cerca de 250 mil pessoas. 250 mil pessoas para aquela época já era uma cidade realmente muito populosa. Quem foi o pai de Abrão? O nome dele é Terá. E a Bíblia fala muito pouco sobre o pai de Abrão. Agora, uma coisa interessante é uma tradição rabínica, que não é bíblica, é uma tradição. E ela tem uma história muito interessante. Ela afirma que o pai de Abrão, ele fazia ídolos pagãos. Ali era uma cidade pagã. O pai de Abrão era pagão. A família de Abrão era pagã. E segundo essa tradição, depois que Deus revelou-se a Abrão, aliás,
Deixa eu abrir aqui um parêntese. Abraão é chamado pai de todos os crentes, nós já vamos trabalhar isso. É aquele considerado como referência de fé. Muitos referenciam a fé de Abraão quando ele vai lá e coloca Isaac sobre o altar e iria, sem titubear, imolar o seu filho, sacrificar o seu filho, porque Deus assim pedira. Muitos falam que a fé de Abraão, ela vem daí, mas não, a fé de Abraão vem de muito antes. Ora, Abraão era rico, ele tinha uma família rica, era uma cidade rica, uma cidade cosmopolita, uma cidade muito próspera. E Deus tira, nós já vamos trabalhar isso também aqui, mas só quero dar um spoiler aqui. Deus tira Abraão dessa terra. Abraão nunca ouviu aquela voz na sua vida, dizendo se Deus queria protegê-lo, queria guardá-lo, queria dar a ele uma grande descendência, queria ele fazer o pai de uma grande nação. E, sem pestanejar, Abraão levanta acampamento da cidade, vai viver em tendas pelo deserto, ouvindo uma voz que até então era estranha. Isso é fé. É daí que vem a fé de Abraão, esta fé realmente inabalável. Claro que muitas vezes Abraão vai também sofrer alguns percalços. Abraão comete alguns erros crassos. Nós não vamos trabalhar eles aqui, não é o objetivo da lição, mas Abraão também comete os erros crassos. Era humano, claro, com certeza, mas tinha uma fé, uma confiança muito grande em Deus. Fechando então aqui este parêntese e agora voltando ao nosso conto aqui da tradição que dizia que o pai de Abraão era construtor de ídolos, um artesão de ídolos, e Abraão, em determinada situação, ele pega um machado e destrói todos os ídolos do seu pai, deixando apenas um em pé, justamente o maior deles. Depois ele pega o machado e coloca este machado nos braços, nas mãos do ídolo que restara. Então falou para o pai que o ídolo maior destruiu todos os outros. E o seu pai contestou, dizendo que era impossível, pois o ídolo não era um ser vivo, mas uma obra de argila. Abraão então pergunta para o pai: então por que você adora aquilo que não é vivo e não passa de argila? Interessante essa história de Abraão. Claro, não é bíblica, é uma parte, faz parte da tradição. Se você for contar ela em aula, se você for contar ela para alguém, ressalve que é a tradição que conta essa história. Quem eram os irmãos de Abraão? Ele teve 3 filhos, terá 3 filhos, irmãos de Abraão. Nós tínhamos então Abrão, Naor e Harã. E Harã foi morto quando a família ainda estava em Ur. Harã era o pai de Ló. O personagem Abraão. Segundo o pastor Aríval Dias Casimiro, da Igreja Presbiteriana, Abraão, depois de Jesus Cristo, é o personagem mais importante da Bíblia Sagrada. Para ele, Abraão é a base histórica de pelo menos 3 religiões no mundo: o judaísmo, o islamismo e também o cristianismo. Abraão é admirado pelos islâmicos porque ele é o pai de Ismael. Abraão é venerado pelo povo judeu porque ele é a raiz, a origem histórica da nação de Israel. Aliás, a nação de Israel tem o seu início com o chamado de Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, e com a tríplice promessa que Deus faz a ele. Já para o cristianismo, Abraão também tem um fundamental papel, porque através da aliança abrâmica e através de seu descendente Jesus Cristo, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Segundo o pastor Josué Brandão, Abraão é um dos 3 homens mais admirados da história de Israel, ao lado de Moisés e Davi. Abraão é o pai da nação, o pai da fé dos que creem. Moisés é o grande líder, o grande legislador,
e Davi o maior de todos os reis. Alguns comentaristas afirmam que ali no Monte Moriá, Abraão foi realmente convertido, transformado. Ele viveu 100 anos com Deus. Ele foi chamado aos 75 anos e morreu aos 175 anos. Por 100 anos, por um século, ele esteve servindo a Deus, ele esteve fazendo a vontade de Deus. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, todos os crentes são filhos de Abraão. Nós, cristãos, somos abençoados em Abraão. Somos descendentes espirituais dele. Para ele, Deus fez uma tríplice promessa, onde prometeu um grande nome, uma grande descendência e uma terra. Mateus, na sua genealogia, fazendo a genealogia de Jesus Cristo, coloca Jesus como filho de Abraão e filho de Davi. Mas como foi o chamado deste homem? Como nós falamos, ele tinha 75 anos quando Deus ordenou que ele saísse do meio da sua parentela. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então ele leva consigo a esposa Sarai, Ló e sua esposa. Ló era sobrinho de Abrão. Levou todas as suas posses e também os servos que ele tinha. Olha só, pense comigo. Abraão está numa cidade muito confortável ali, vivendo muito bem, uma grande cidade, e ele deixa o conforto daquela terra. Ele deixa a zona de conforto de uma vida bem estabelecida. Ele sai para uma terra que ele não conhecia, sem saber o que aconteceria ali. Chegar em uma terra estranha e acreditar que aquele lugar lhe pertenceria, porque uma voz falou que ele seria o dono da terra. Ele sempre construía altares para oferecer sacrifícios a Deus. Ele era fiel a Deus. A partir do momento que ele ouve aquela voz, entende que aquela voz era de um ser superior, era de Deus, era de alguém que estava o chamando para uma grande missão, para uma grande obra, afinou ali, assim, uma comunhão muito grande entre Deus e Abrão. Depois ele chegou a Siquém, em Canaã. Siquém era um santuário pagão ali dos cananeus. Deus, e ele faz uma nova promessa a Abrão. Deus volta a falar com ele. E agora Deus expandia a sua promessa. Está lá em Gênesis capítulo 13, versículos 14 e 16. Abrão recebe uma tríplice promessa de Deus. Ele recebe a promessa de um grande nome, seria muito conhecido. Ele recebe a promessa de uma terra, seria muito grande, muito próspera. E ele recebe a promessa de uma descendência. Aqui tem um problema sério a ser resolvido. Como uma descendência? Se Abrão já era velho, sua esposa também, e mais do que isso, Sarai era estéril. E aqui nós entramos no assunto da lição de hoje. Porque Abrão e Sarai, eles interferem nos planos de Deus. Eles não deixam a história correr o seu curso. Eles acabam interferindo. E olha só o que vai acontecer. Decorridos 10, 11 anos da sua saída ali de Ur dos Caldeus, da sua chamada, quando Deus chamou Abrão, ele já estava 10 anos, uma década, caminhando, andando pelo deserto, mas ele ainda não era pai. E aí Sarai tem uma ideia: presentear Abrão com sua serva egípcia chamada Agar, para que ela, Agar, a escrava, pudesse fecundar e ter um filho, que seria a descendência de Abrão. Tudo dentro da lei, porque a lei previa que se uma mulher fosse estéril, o seu marido poderia tomar uma concubina para que essa lhe desse um filho.
E olha só que interessante, a criança então seria a filha legítima da esposa e não da concubina. Abrão consentiu com Sarai. Abrão toma Agar, serva da sua esposa, para ter um filho com ela. Abrão, pressionado por sua esposa Sarai, não esperou pelo cumprimento da promessa de Deus. E aqui eu quero pontuar uma coisa muito importante com você. Deus faz a promessa, mas não data, ou raramente o faz. Deus não data o cumprimento da promessa. O que acontece é que muitas pessoas não sabem esperar pelo agir de Deus. Tratam de agir por conta própria. A intenção, a princípio, parece ser boa, pode até ser meritória, mas acaba sempre em fracasso. Por melhor, por mais bem intencionada que seja, acaba em fracasso. Porque nós, por mais bem intencionados que estivermos, nós não conseguiremos esquadrinhar o futuro. E por isso nós não temos o conhecimento prévio do que vai acontecer. Então nós acabamos por comprometer o que poderia ser um sucesso, uma grande vitória, uma bênção. Por fim, nós teremos à frente um retumbante fracasso. Diz o adágio popular: de boas intenções o inferno está cheio. Abrão escuta a voz de Sarai, e essa parece ter sido a mais audível, a voz mais audível a ele, mais audível até em sua mente do que a voz de Deus. Se Deus disse que você vai ter um filho, e ele teria um filho, Sarai teria um filho, lhe presentearia com um filho, mas Sarai, de tanto falar, de tanto argumentar com Abrão, acaba convencendo ele daquela ideia, daquele plano. E Abrão concretiza aqui aquele plano. E aqui nós precisamos fazer um parêntese. Naqueles tempos, a mulher que não podia ter filhos era considerada amaldiçoada por Deus. Não era amaldiçoada por Deus, mas as pessoas a consideravam amaldiçoada. E Sarai lutava contra isso. Certamente ela perdera inúmeras noites de sono. Certamente derramou muitas lágrimas. Muito balbuciou em suas orações. Muitas coisas passaram por sua cabeça. Nada fazia sentido para ela. Não era nada fácil para ela suportar aquele peso. E de tanto pensar, ela acabou por encontrar a solução que parecia ser a melhor das soluções. O melhor dos mundos. Tudo dentro da lei. A lei permitia que isso acontecesse. Nada poderia dar errado. Era a única coisa a fazer. Esses eram os pensamentos de Sarai. Um ledo engano. Como diz um outro ditado, o tiro saiu pela culatra. Abrão concordou com o plano da sua esposa, com aquela proposta. Sarai estava certa. A lei preconizava, a lei a amparava. Não tinha nada de errado. E Sarai ficou finalmente em paz consigo mesma, quando entregou Agar para o seu marido. Sarai também estava sofrendo muito preconceito, muita tristeza. Abraão sentia que a sua esposa estava inerte, sem forças. Mas agora ficaria tudo bem. Ficaria tudo bem. Tudo estaria resolvido. Abrão e Sarai pensavam assim. Nada ficou certo. E agora eu quero abrir aqui um novo parêntese. Eu quero citar aqui uma palavra-chave. Dependência. Pense comigo. Sarai era estéril, não podia ter filhos, seu marido já era velho e ela também já estava em uma idade avançada.
E a despeito de tudo isso, Deus avisa Abrão que ele iria ser pai de uma grande nação. Como assim? Como isso aconteceria? E a partir de tal promessa e visto as improbabilidades, as impossibilidades disso acontecer, eles, Abrão e Sarai, estavam na completa e absoluta dependência de Deus. Se Deus falou que vai fazer, vai fazer. Se Deus falou que vai me dar um filho, vai me dar um filho. Se Deus falou que esse filho vai ser de Sarai, vai ser de Sarai. Mas no momento em que Sarai resolve, com o consentimento de Abrão, agir por conta própria, arrumando uma suposta solução para o problema, e que em suas mentes ajudaria a cumprir a promessa de Deus a Abraão, ter uma descendência e ser pai de uma grande nação. Ou seja, vamos dar uma forcinha, vamos ajudar, vamos agir para que os planos de Deus se concretizem. Acontece que Deus não precisa de intervenção humana. Meu querido aluno, minha querida aluna, professores, Deus não precisa de intervenção humana para agir. Pegue isso para si. Deus não precisa que o ajudemos. Deus não precisa de intervenção humana, a menos que Ele ordene que isso aconteça. E o que não foi o caso aqui na história desse casal. Quando resolveram agir por conta própria, Sarai e Abrão abdicaram da dependência divina e criaram um problema que não souberam posteriormente administrar. E agora entra em cena inocentemente uma escrava que foi usada nessa história, apenas como genitora. Não cabe aqui nós analisarmos o contexto social, o contexto cultural da época. Era uma outra realidade. Mas hoje parece desumano o tratamento que Abrão e Sarai deram a Agar. O plano começa a dar errado. Ao fecundar, Agar começa a humilhar sua senhora. Parece que eu estou vendo a cena. Tente visualizar comigo. Agar grávida, com a sua barriga, talvez parando junto a Sarai e alisando a sua barriga, talvez esboçando um sorriso maroto para Sarai, talvez cantando alto, louvando a Deus, dizendo: eu vou ser mãe, Abrão vai ser pai finalmente Abrão vai ter um filho, eu sou a mãe do filho de Abrão. Enfim, inúmeras situações com certeza ali aconteceram. Inúmeras situações entre as duas ali. Agar começou então a humilhar. Ela, usando uma palavra da moda, ela empoderou-se, né, com aquela gravidez. Sem medir as consequências, Agar começa a menosprezar a sua senhora. Isso chega ao ponto de Sarai vir pedir ajuda a Abrão. A coisa culminou com Sarai vindo pedir a intervenção de Abrão, dizendo para ele: olha, eu te dei essa mulher, ela está sob tua responsabilidade e ela está me menosprezando, ela está me humilhando. Aí Abrão: faz o que tu quiser com ela. E aí Sarai teve mais uma brilhante ideia: mandar Agar para o deserto. Agora já não estava mais lidando com uma única vida, com uma única pessoa, a sua escrava. Agora também tinha a sua escrava e ainda, além dela, um filho no ventre dela. Manda para o deserto. E aqui eu quero fazer uma observação com você. Nós temos aqui nesse ponto uma demonstração de crueldade. Exatamente, crueldade por parte de Sarai. Ela arquitetou todo o plano. Como não ocorreu da maneira que pensava, ela simplesmente descarta a serva grávida. Manda ela para o deserto. E essa deveria, caso conseguisse, sobreviver por conta própria. E mais do que isso, Abrão permite que o plano se concretize. Permite que a serva de Sarai tenha um filho dele. E permite que esta mulher com um filho seu vá para o deserto vagar. Foi muita irresponsabilidade de Sarai e de Abrão. E olha que
Abraão, um homem acostumado a falar com Deus, a ouvir a voz de Deus, e agindo de maneira tão errada. E Deus estava assistindo a tudo isso. E lá no deserto, Agar recebe a visita de um anjo. E aqui eu acho maravilhosa essa passagem de Agar no deserto. Eu acho linda essa passagem. Ela era uma escrava, fora incluída a sua revelia em um plano arquitetado por sua senhora, não soube agir corretamente, é certo isso? Achou que era mais importante do que realmente era, afinal, daria à luz ao filho do patrão? E isso seria uma honraria que sua senhora não conseguiu alcançar. Porém, ela não mediu as consequências. E Sarai, por assim dizer, a colocou em seu devido lugar. Sarai a enquadrou. Ela errou, Agar errou, foi atrevida, não soube ficar em seu lugar. E agora estava sofrendo as penalidades. Que vida! Parece que tudo iria se transformar. Parece que a vida que ela já estava arquitetando, parece que a vida que ela já estava pensando, parece que o sonho que ela recebera agora torna-se um pesadelo. Agar entendia que não era importante. Apenas uma pessoa qualquer. Pior que isso, um joguete na mão de seus senhores. Serviria apenas para ser usada, mas Deus é maravilhoso demais para deixar aquela situação assim. O anjo que a visitara lhe informou que seu futuro seria muito melhor, que o filho que ainda estava em seu ventre não seria um qualquer, que ele seria grande. Sim, o filho que ela carregava ali no seu ventre também era uma pessoa muito especial. E essa passagem está ali no livro de Gênesis, capítulo 16, versículos 11 ao 14. Então, resumidamente, o anjo diz que nasceria a criança, seu nome seria Ismael, Ismael seria forte, Ismael seria destacado. E o anjo ordena que Agar volte para a casa da sua senhora e humilhe-se diante da sua senhora. Peça a clemência de sua senhora. Peça perdão a Sarai. E ela faz justamente isso. Agar voltou para casa, suplicou o perdão de Sarai, e nós não sabemos como Sarai reagiu, mas por fim ela permitiu que a escrava ficasse ali novamente. Então Agar gera o seu filho, Ismael nasce quando Abraão tinha 86 anos de idade. Aos 86 anos de idade, Abraão é pai. Está em Gênesis 16 e 16. Mas agora, lá no capítulo 17, nós temos um novo encontro de Deus com Abraão. E nessa visita, Deus muda o nome do patriarca. Diz que Abraão não será mais o nome dele, mas Abraão, porque seria pai de muitas nações. E Deus também muda o nome de Sarai. A esposa de Abraão receberia agora o nome de Sara. Nesse encontro, Deus diz que Abraão terá um filho, de novo renova a sua aliança, de novo renova uma de suas promessas. Abraão vai ter um filho e este filho vai sair do ventre de Sara. Isaac nasce quando Abraão já tem 100 anos de idade e Sara 90 anos. A promessa está cumprida. Sara amamenta o menino e quando Isaac é desmamado, Ismael deveria ter mais ou menos cerca de 14 anos de idade. E Sara, ela flagra. Sara, ela encontra Ismael caçoando de Isaac e fica enraivecida. Ela não entende que eram duas crianças disputando o amor do pai, duas crianças enciumadas, duas crianças brincando ou brigando entre si, coisa normal, coisa de criança. Mas Sara cria uma imensa crise por causa de uma brincadeira, de uma discussão infantil. Duas crianças discutindo, uma caçoando da outra.
pastor Hernandes Dias Lopes lembra que as crianças brigam para logo após ali na frente brincarem juntas, sem ódio, sem rancor, sem amargura. E Sara não soube conter aquela situação. Convenhamos que era uma situação fácil de ser contornada, mas que adquire agora áreas de um problema intransponível. Sara desprezou Agar. Note, agora Agar estava cuidando da sua vida, estava obediente, era servil, não deu mais trabalho. E é Sara quem parte para o confronto. Ela não quer mais a companhia da sua serva. E Agar paga por uma brincadeira infantil, uma tolice. O pastor Hernandes Dias Lopes aponta como pano de fundo para o ciúme, o ódio de Sara, a herança de Abraão, o fator monetário. Veja só, a herança de Abraão, ela agora tem que ser dividida entre Ismael, porque Ismael é o primogênito, e Isaque. E talvez isso faça com que Sara fique ainda mais enraivecida, saber que seu filho terá que dividir a herança. Agora aquela serva, Agar, não era mais nada para Sara, era apenas um objeto, algo que serviu por um tempo, mas agora poderia ser completamente descartada, perdeu o valor. E até hoje, as heranças familiares, por vezes, acabam desmantelando famílias tidas até então como unidas. Sara fala para Abraão: o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Interessante, ela só cita o nome de Isaque. Ela despreza completamente a serva e o seu filho. O filho dessa escrava. Não fala nem o nome de Ismael e nem o nome de Agar. O meu filho Isaque. O meu filho. Só que ele era filho dela, mas também filho de Abraão. Ela poderia dizer, o nosso filho, não, é o meu filho, possessão. E sabe o que acontece? Deus manda Abraão atender Sara, mas promete que ambos os seus filhos terão uma herança. E Deus preparou uma herança, uma vida, um futuro bom e próspero para os dois meninos. Deus, ao contrário de Sara, não humilhou a serva, não humilhou o filho dela. Como Deus acalma o coração de Abraão, Abraão manda então embora Agar para o deserto. E ele sabia que a bênção de Deus, de alguma forma, iria os alcançar logo ali. Ele estava calmo, estava tranquilo e sabia que não perderia o menino, porque Deus estava no controle. Então, a paz ali entre Agar e Sara não durou muito. Agar voltou, pediu perdão para Sara. Sara perdoa, ficam ali juntas convivendo e no momento em que nasce o menino, aí a situação muda completamente e agora Agar está indo de volta para o deserto, apenas com um pouco de água e alimento. E Agar, ela vai para o deserto e já não tem mais água, já não tem mais alimento, acabou tudo, acabou a provisão. E ela sai de perto de seu filho para não ver ele morrer de fome e de sede. Mas Agar recebe uma promessa de Deus, informando que o seu filho também seria líder de uma grande nação. Deus tem seus planos e eles, a seu tempo, a seu devido tempo, se cumprem. Porém, a sua misericórdia é infinita. A promessa de Deus se cumpriu. Isaque nasceu, filho de Abraão, filho de Sara. Mas a misericórdia de Deus também alcançou a escrava, também alcançou o filho dela. Ismael era também filho de Abraão e Deus prometera que guardaria aquela família, a todos daquela família. Todos ali foram abençoados. Mas até hoje, a decisão de Abraão em não esperar o cumprimento da vontade de Deus
o cumprimento da promessa de Deus trouxe estragos devido ao mau relacionamento dos descendentes de Ismael e de Isaque. De Ismael descendem os ismaelitas. Constantemente, os ismaelitas confrontaram o povo de Deus, confrontaram o povo de Israel. José foi vendido por seus irmãos para uma caravana de ismaelitas que passava. Ismael teve 12 filhos, todos príncipes, e os árabes são descendentes de Ismael. Para concluir, talvez eu esteja falando para alguém que esteja esperando há muito tempo pelo cumprimento de determinada promessa. Quem sabe você recebeu uma profecia, quem sabe você recebeu um recado. De alguma forma, Deus disse que iria presentear você com algo. Talvez uma porta de emprego, a cura de uma enfermidade, a solução de um problema, a reconstrução de um casamento. Enfim, não importa. Não importa o que você precisa e quer receber. O importante é que se você esperar pelo cumprimento da promessa de Deus, saiba que pode demorar esse cumprimento, mas vai chegar. Sara e Abraão antecederam o tempo de Deus e o resultado não foi nada bom. Conselho: não faça isso. Não faça isso. Saiba esperar. Você precisa confiar no Deus que você serve. Você precisa entender que Deus tem o maior interesse em abençoar você. Não perca o foco. Não perca a esperança. Não perca a confiança. Deus vai abençoar, vai fazer você prosperar. O melhor da sua vida ainda está por vir. Não é profecia, é um desejo do fundo do meu coração. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia. Espero que este vídeo tenha sido útil para você, espero que você tenha sido abençoada com este vídeo. Inscreva-se no canal, você que ainda não fez, curta o nosso vídeo, ative o sininho, você que já é inscrito, desative o sininho e ative novamente para que o YouTube mande esse vídeo para você assim que ele ficar pronto, tá ok? Muito obrigado pela sua companhia. Iniciamos muito bem mais um trimestre, iniciamos com chave de ouro, mais um trimestre que vai ter muito assunto relevante e nós trabalharemos cada um deles aqui no nosso canal Ensino em Palestra. Esteja conosco cada semana, toda quarta-feira, para o nosso vídeo aqui no canal Ensino em Palestra. Fique à vontade para maratonar o nosso canal, fique à vontade para assistir outros vídeos, fique à vontade para comentar neste vídeo, fique à vontade para compartilhar. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.